Uma vez mais, bom dia Brasil, bom dia Portugal. Sejam bem-vindos a esta sessão de formação intitulada EBSCO Admin, gestão do seu EBSCO Discovery Service. Começo por apresentar-me recorrendo ao segundo slide, o menos importante de todos, onde o formador fala um pouco de si em 12 segundos. Não serão necessários mais de 12 segundos. Bom, já parti 5. Eu sou o formador da EBSCO desde há cerca de 4 anos para a Península Ibérica, Portugal e a Espanha, e também em linha online para todos os países onde se fala, onde se entende, onde se escreve português, bem como o espanhol. Sou bibliotecário, isto é, trabalhei 18 anos numa biblioteca universitária na cidade do Porto, na cidade onde me encontro. Um pouco mais ao norte, em Braga, fui também docente na área das ciências da informação e da documentação durante 8 anos, gostei muito, e também fiz alguma investigação. Para os próximos 50 minutos, estes são os dois grandes objetivos, que nos parecem um tanto quanto genéricos, desta sessão de formação. Primeiro objetivo, navegar pelas diferentes abas, opções de personalização da plataforma da interface EBSCO Admin. Ponto número 2, aceder ao website de ajuda, que já conhecem, com certeza, que se chama EBSCO Connect. Se há objetivos, haverá uma agenda que me ajudará a cumprir com os objetivos a que me proponho e, bem mais importante, que vos proponho. Esta é a agenda. Na plataforma EBSCO Admin, iremos explorar grupos e perfis, opções de pesquisa, opções nos resultados, outras configurações, também a autenticação. Enfim, não vou concentrar-me nas estatísticas. Tivemos uma formação ainda esta semana sobre estatísticas. Ela está gravada, poderão solicitá-la, se assim o entenderem. Ainda que ela também esteja disponível no canal YouTube da EBSCO em Portugal. Ponto número 2, teremos também a possibilidade de conhecermos, de visitarmos o website EBSCO Connect. Ora bem, eu não gosto muito de perder grande tempo neste slide, mas se eu quero aqui, segundo esta proposta, falar-vos da plataforma EBSCO Admin relativamente ao EBSCO Discovery Service, é disso que se trata, não é sobre a plataforma ou a interface EBSCO Host, vamos recordar o que é o EDS, isto é, o que é o EBSCO Discovery Service. Muitos clientes, muitas instituições, universidades, politécnicos, bancos, setores do governo, em Portugal e em Espanha, subscrevem o EBSCO Discovery Service. O que é que vem a ser isto? Pode parecer-vos um pouco redutor começar por descrever o EDS como uma única caixa de pesquisa. Afinal de contas, estamos tão habituados ao Google, uma única caixa de pesquisa. Mas reparem, ao longo dos últimos 15, 17, 18 anos, as bibliotecas, as instituições de ensino, onde há investigação, onde também se pratica a atividade assistencial, nos hospitais, por exemplo, as bibliotecas vêm subscrevendo diferentes bases de dados. Imaginem eu, então, aluno na área da economia e gestão, ou do direito, ou da medicina. Se a minha biblioteca, se a minha instituição subscreve 7 ou 8 bases de dados relevantes na minha área científica, eu, porque quero ser rigoroso e exaustivo, terei que efetuar 7 ou 8 diferentes pesquisas em 7 ou 8 diferentes interfaces de 7 ou 8 editores ou outro tipo de fornecedores. Ora bem, porquê 7 ou 8 pesquisas com 7 ou 8 diferentes tipologias e estratégias de pesquisa, quando, através do EBSCO Discovery Service, os nossos utilizadores, no Brasil diremos os nossos usuários, poderão, num único momento e num único ponto de acesso, recuperar a informação que precisam. Quando eu pergunto aos bibliotecários, e pergunto muitas vezes, qual é o maior desafio de uma biblioteca? Há muitos desafios, obviamente. Mas, enquanto eles pensam,
eu atrevo-me com uma resposta. E até hoje não tive ninguém que discordasse de mim. Espero que hoje alguém discorde, seria bom sinal. Eu gosto muito do contraditório e gosto de aprender e de evoluir. Mas, na minha opinião, o desafio mais importante de uma biblioteca universitária ou outra hospitalar, etc., ou pública, municipal, etc., é, do ponto de vista do utilizador, a recuperação da informação. Aquilo que os nossos utilizadores precisam, querem, aqui e agora, os nossos usuários, é aceder à informação que precisam de acordo com as suas necessidades de aprendizagem, de informação e de investigação. The right information in the right time. E ninguém, todos aqueles que são bibliotecários, já ouviram esta exclamação por parte dos nossos utilizadores. Bem, esta biblioteca não tem nada do que eu preciso. É algo que não gostamos de ouvir. Aquilo que gostamos de ouvir é: uau, era mesmo isto que eu precisava para o artigo que estou a escrever, para a tese de doutoramento que estou a desenvolver, ou a dissertação, ou o trabalho de uma disciplina, ou para um congresso, ou numa linha também de aprendizagem. Obviamente, não quero centrar-me apenas na investigação, também na aprendizagem contínua, porque cabe ao aluno aceder à biblioteca para aprofundar os conhecimentos, as matérias que o professor, em contexto sala de aula, promove. Bom, até porque o professor não tem tempo, em 40 ou 50 horas por semestre, de aprofundar como desejaria todo o seu plano curricular. Bom, e é por isso que o EDS não é célebre em todo o mundo por causa do único ponto de acesso. É célebre também em todo o mundo porque a experiência de utilização por parte do utilizador, do usuário, é a melhor. Isso tem a ver com o ponto 2 e com o ponto número 3. Queremos obter a melhor, a mais relevante, mas não basta, a mais pertinente informação. E nós distinguimos relevância da pertinência. Relevante, enfim, será em abstrato toda a informação científica numa determinada área, de acordo com as minhas expectativas. Mas a mim, enquanto utilizador, enquanto usuário, não pretendo apenas obter a informação mais relevante. Eu quero também obter a informação mais pertinente de acordo com as minhas necessidades, de acordo com as minhas expectativas. Bom, mas isso, enfim, eu exploro estes 3 primeiros tópicos nas sessões de formação sobre o EDS do ponto de vista do utilizador, não aqui e agora. Depois, quero-vos dizer o seguinte, também é uma solução que permite uma grande interoperabilidade. Permite, por exemplo, a integração do catálogo de pesquisa, do repositório, etc, etc. No ponto número 5, quero apenas dizer isso. Sou formador na EBSCO, como há pouco disse, há 4 anos. Já dei centenas de formações sobre o EBSCO Discovery Service para bibliotecários e para utilizadores. E posso dizer-vos o seguinte: não conheço um EDS igual ao outro. E porquê? Porque não conheço um utilizador, um usuário igual ao outro, não conheço uma biblioteca igual à outra, não conheço um bibliotecário igual ao outro, não conheço uma coleção igual à outra, não conheço uma instituição igual à outra. O EDS é um espelho da própria instituição e dos perfis dos seus utilizadores ou usuários. Conta, insisto, com uma grande capacidade de personalização. Bom, sem mais demoras, vamos passar para a demonstração. Se tiverem dúvidas, já sabem que há um chat pelo qual poderão comunicar com o formador, colocando as vossas questões, escrevendo, partilhando as vossas dúvidas, etc, etc. A Cristina já me escreveu boa tarde, Nuno, e a todos os participantes, bela música, obrigada, e eu também já respondi pelo chat, já escrevi bom dia ou boa tarde, apenas para referir que pelo chat poderão colocar as vossas dúvidas, poderão também exprimir as vossas emoções, etc, etc. Bom, vamos então começar com a plataforma EBSCO Admin. Reparem, é muito importante prestarmos atenção
ao current site. O current site é o nome do cliente e é único e irrepetível, sobretudo a designação alfanumérica. Neste caso, no meu caso concreto, trata-se de uma conta de demonstração, eu tenho NS 247620. Cada um dos participantes estará, suponho eu, vinculado a uma instituição cliente da EBSCO. Essa instituição terá a sua própria, o seu próprio ID, portanto, o número de cliente, associado, obviamente, ao nome do cliente. Isto é importante porquê? Porque há clientes que, na verdade, fazem parte de um consórcio. Aliás, até há universidades que têm diferentes EDS, diferentes perfis. Vamos imaginar que há uma universidade que se chama Universidade José Saramago. Não existe, que eu saiba. Ora bem, essa Universidade José Saramago pode ter diferentes faculdades e cada faculdade o seu próprio EDS. Isso também é possível. Ora bem, é muito importante definirmos qual é o current site onde queremos concretizar as configurações, as personalizações. Muito importante, o current site. Algo também muito importante que me parece neste ponto referir é que cada instituição terá pelo menos um administrador. Reparem, eu vou clicar em EBSCO Admin Security e aqui tenho, enfim, o meu nome e o nome de colegas meus. Ora bem, cada instituição terá os seus próprios administradores. O ideal é que cada instituição tenha pelo menos 2 administradores. E porquê? Porque reparem, se estes 2 administradores ou administradoras fazem parte de uma instituição, reparem que a password expirou. Logo, uma não consegue ajudar a outra. Uma não consegue fazer o reset da password, reativar a conta. Está bem? Pelo menos 2 para que uma possa ajudar a outra. No entanto, obviamente, se fizerem parte de uma instituição cujas contas de administrador de acesso à plataforma EBSCO-Admin já expiraram, poderão, obviamente, contactar o serviço de suporte da EBSCO e em 24 horas, posso garantir-vos, terão essas mesmas contas reativadas. Em 24 horas, 48 horas, depende também do fluxo de trabalho que os meus colegas tiverem aqui em Portugal e em Espanha. Mas mesmo que enviem essa solicitação, esse pedido à meia-noite, obviamente que as minhas colegas na Península Ibérica não estarão a trabalhar, mas estarão outros a trabalhar nos Estados Unidos, no Brasil, tendo em conta o fuso horário. Bom, parece-me importante. Mas vamos imaginar agora uma outra situação. Que a Natália, vamos imaginar, a Natália, a minha colega Natália, é a diretora da biblioteca. E ela pretende ser, enfim, ter o controle máximo da plataforma EBSCO-Admin. Mas quer partilhar o acesso à plataforma EBSCO-Admin com a Katy. Ora bem, se a Natália pretender, poderá atribuir diferentes papéis, diferentes funções à Katy. Reparem, há uma coluna que diz Roles, papéis, funções, atribuições. Se eu clicar em Go, reparem aquilo que vai acontecer. Eu, enquanto utilizador, posso dizer, enquanto administrador, peço desculpa, eu posso dizer assim, ok, eu quero que a Natália esteja impedida de fazer qualquer modificação no EDS, na plataforma EBSCO-Admin, mas como ela é responsável na biblioteca pelas estatísticas, eu vou atribuir-lhe as permissões de acesso à obtenção de estatísticas. Mas todo o resto, todas as outras funcionalidades estariam vedadas. Portanto, reparem, isto não se trata de desconfiança, eu insisto muito isto. É uma questão sensível, muitas vezes, em equipas. Não é uma questão de desconfiança, é uma questão de proteção. Porque posso garantir o seguinte, se alguma coisa acontecer, se alguém mudar as cores, o EDS, há uma coisa que eu posso garantir. Se há apenas 2 administradores, e se a Natália, vamos imaginar, é a segunda administradora e só pode mexer nas estatísticas, uma coisa é certa, a Natália não foi. Protege. Portanto, parece-me interessante do ponto de vista da gestão de funções e atribuições. Está bem? Ora bem, mas o que é que nós podemos ainda fazer? Reparem agora
que temos cá no topo grupos. Current Group. Cada uma das instituições tem um grupo que se chama Main User Group, que normalmente poderá ter, atenção, poderá ter uma outra designação, mas por defeito, quando a EBSCO implementa uma nova instalação do EBSCO Discovery Service ou de uma base de dados ou várias bases de dados na plataforma EBSCO Host ou outras interfaces, normalmente cria um grupo com esta designação, Main User Group. E este grupo possui diferentes perfis. Esses perfis serão, em muitos dos casos, interfaces que estarão disponíveis para o utilizador. Há bibliotecas que, por exemplo, podem criar um novo grupo para testes. Reparem, eu por acaso aqui, vejam, tenho aqui algo que diz Test Group. Eu posso criar um teste de grupos, um teste, um novo grupo para testes, para que o meu utilizador não veja esses testes. Vamos imaginar que eu quero mudar a cor do EDS. Tenho algumas dúvidas. Eu não vou fazer experiências no EDS que o utilizador usa, que o usuário usa, porque estarei, enfim, a confundir, a criar algum transtorno. Obviamente, eu posso criar um novo grupo. Esse grupo clica-se, portanto, cria-se na opção à direita em Site Group Maintenance. Há aqui uma opção que diz Group e eu posso então criar um novo grupo. Aqui está, estão a ver? Add New Group. E eu posso então criar um grupo ao qual posso dizer testes, experiências. Bom, e depois inserir os perfis que eu necessito. Depois temos, vou voltar ao Main User Group. Depois temos, reparem, vou aqui para o EDS. Depois temos o perfil. Nesta conta de demonstração que eu estou a usar, eu tenho muitos perfis. São, enfim, perfis, são interfaces que nós, os formadores, usamos, são também um resultado de algumas experiências que estamos a fazer, porque nós fazemos experiências para depois ensiná-las, obviamente. Reparem, nós temos aqui diferentes perfis, diferentes interfaces. Há uma que diz EDS. Isto é muito importante, porque se eu quiser fazer modificações no EDS, no EBSCO Discovery Service da minha instituição, o perfil selecionado deve ser esse. Eu conheço, já me chegaram muitos e-mails de colegas vossos, sobretudo bibliotecários, que me dizem assim, Nuno, eu estive a tentar concretizar aquilo que me ensinou, mas fiz algumas modificações e o EDS não refletiu essas modificações. E porquê? Porque não tiveram o cuidado de selecionar o perfil certo, a interface certa. Ora bem, vou voltar então ao EBSCO Discovery Service. Ora bem, reparem, vou aqui agora destacar alguns separadores. Temos Searching, Databases, isto está exclusivamente em inglês. Viewing Results, Linking, etc, etc. Vamos explorar alguns e algumas das principais funcionalidades que, a meu ver, justificarão abordá-las. Reparem no seguinte, se eu à direita clicar em View Changes on EBSCO, vou clicar, eu tenho o EDS tal e qual como o utilizador, o V, o meu utilizador. Reparem, isto é muito pobre, falta aqui o logótipo, etc. Está muito pobre. Mas, reparem, começa pela pesquisa básica. Há instituições que pretendem que o EDS, como ponto de partida para o utilizador, para o usuário, comece pela pesquisa avançada. E se eu selecionar Advanced e cá em baixo clicar em Submit, o que é que vai acontecer dentro de alguns minutos? Isto não é instantâneo. Vamos ver se é instantâneo. Pode ser, pode não ser. Por acaso não foi instantâneo. Não costuma ser instantâneo. Pode demorar alguns minutos. O que é que vai acontecer? A pesquisa avançada irá surgir como defeito, convidando o utilizador enfim, a iniciar, a aplicar uma pesquisa avançada e não uma pesquisa básica. Claro que o utilizador, o usuário, é soberano
e, se ele o entender relevante, poderá clicar na opção à esquerda em pesquisa básica. E reparem, voltamos à pesquisa básica. Vou clicar em Search Options. E reparem no seguinte. Em Search Options, mesmo para a pesquisa básica, há aqui modos de pesquisa que estão, não é escondidos, mas estão ocultados. Se eu escrever aqui, por exemplo, vamos imaginar, vou aqui escrever Social Marketing. Social Marketing, vou escrever mesmo Social Marketing. O que é que está a acontecer? Eu estou, reparem, muitos bibliotecários não têm essa consciência, eu estou a adotar uma pesquisa, na verdade, booleana. E não parece, porque se trata de uma pesquisa básica. Se eu escrever Social Marketing, reparem, por defeito está Find All My Search Terms, o que significa que, escondido, entre social e marketing, eu tenho o ópera booleano AND. Isto é muito interessante. Se eu tiver selecionado por defeito Boolean Phrase e escrever social marketing, é possível que entre social e marketing haja até X palavras. Vamos já saber quantas são. Se eu tiver 0, vamos aqui, reparem, vou aqui clicar em Search Modes, Modify. É disso que eu estou a falar. Reparem. Eu tenho aqui Boolean Phrase, estão a ver? Boolean Phrase. E vejam, tenho aqui 5. Precision Distance 5, o que significa que se eu tiver selecionado Boolean Phrase, entre social e marketing podem coexistir até 5 palavras ou 5 termos, palavras, no meio. Ok? Outra coisa é find all my search terms, o que eu não sugiro. Enfim, significa que entre social e marketing eu terei escondido o ópera booleano or, social ou marketing. Enfim, isto irá, obviamente, como devem calcular, irá proporcionar muitíssimos resultados e até algum ruído da informação. Porquê? Porque social marketing não serão, enfim, sinónimos, não serão termos próximos, como devem calcular. Ora bem, a biblioteca tem que tomar uma opção, que essa opção seja consciente. Eu vou colocar aqui português do Brasil, está bem? Vou agora, como há pouco, vou agora compensar os participantes do Brasil. Como eu há pouco pus música portuguesa, vou agora aqui mudar para português do Brasil. Ok, e reparem, tenho, por defeito, esta, desculpa, esta é a minha opção, localizar todos os meus termos de busca, de pesquisa, diremos nós em Portugal. Portanto, aqui escondido está o ópera booleano and social and marketing. Ora bem, perguntar-me-ão, Nuno, o que é isto busca smart text? Bom, muitos bibliotecários e mesmo utilizadores, usuários não conhecem. Eu não conheço nenhuma biblioteca que por defeito tenha busca smart text. O utilizador, o usuário, poderá ativá-la, se assim o entender, mas por defeito, como ponto de partida, não conheço nenhuma biblioteca. Nem também aconselho. Ora bem, vou aqui. Reparem no que vai acontecer se eu clicar em Smart. Vou pôr isto um pouco maior para que vejam melhor. Eu penso que está melhor, não está? Vê-se melhor? Ora bem, reparem no comportamento desta caixa de pesquisa. Ao clicar em Smart Text. Vou clicar em Smart Text. Reparem como a caixa, de facto, está maior. Isto é importante porquê? Bom, isto é importante porque este modo de pesquisa inteligente irá fazer uma pesquisa semântica, não sem grandes preocupações pelos termos-chave, pelos termos específicos. É claro que, obviamente, não será bem assim, porque há um tesauros por debaixo, ou vários tesauros, e isso irá funcionar. Reparem o que vai acontecer. Eu vou aqui ao Google. Imaginem uma situação. Vou aqui ao Google e vou escrever aqui. Por exemplo, ECMO. ECMO é uma máquina, como sabem, é uma membrana, é uma máquina que substitui os pulmões e até mesmo o coração. E cá em Portugal
salvou muitas vidas. Eu vou escrever aqui ECMO, porque eu tive há pouco tempo uma enfermeira que me pediu ajuda porque queria saber se seria possível ir buscar um paciente, já não sei aonde, e no helicóptero colocar, ter a ECMO. E essa também estava grávida, imaginem. Então, reparem, eu vou escrever aqui ECMO, pregnancy, ECMO, e reparem, tenho aqui um resultado no Google. Tenho aqui, reparem, um background, um abstract. E, ora bem, vou aqui para baixo e estou a ler este artigo. Vou aqui subi-lo. E agora reparem, vamos imaginar que eu, sem qualquer preocupação, reparem, eu aqui neste artigo que eu encontrei não sei aonde, nem conheço esta revista, mas suponho que seja uma revista até fidedigna, suponho que sim, mas reparem, eu poderei, por exemplo, copiar o background, é um texto, não tenho preocupações de indexação, de abstração, de analisar, mediante a análise de conteúdo, analisar o abstract e aferir das palavras-chave, dos termos, vou aqui à Smart Text e colo. Vou aqui tirar aqui o 1, que este 1 não é preciso para nada. O 2 também não é preciso para nada, obviamente. Reparem, o que é que eu pretendo? Eu pretendo informação científica, artigos científicos, aqui disponíveis no EBSCO Discovery Service, que semanticamente se aproximem, validem ou não este artigo ou este abstract. Vou clicar em Search. Não sei se tenho resultados ou não faço a mínima ideia, porque eu não fiz isto, foi a primeira vez que eu faço isto. É a primeira vez, surgiu-me isto por... Olha, reparem, estes são os 5.900... Reparem, também não quero... Ok, relevant sort. Reparem, eu tenho aqui então, nos primeiros 20 resultados, artigos científicos, reparem, ECMO in pregnancy, que se aproximam semanticamente deste abstract. Pode ser, pode não ser, uma mais-valia para um utilizador. Por exemplo, eu assumo que poderá ser interessante quando nós, em inglês, estamos a ler um artigo jornalístico, em que o jornalista faz eco de uma publicação científica. Eu posso copiar os parágrafos mais fortes desse artigo e colá-los aqui para obter, enfim, informação científica que se aproxime semanticamente, que valide, que contrarie ou não aquilo que está a ser exposto. Alguma dúvida sobre esta opção? Eu gosto muito desta opção, por acaso, mas não me parece que ela seja muito utilizada por aí. Bom, nós podemos definir, portanto, modos de pesquisa para o idioma em português, mas também para outros idiomas. Reparem, todos sabem que o EDS permite a personalização considerando o idioma. Tenho em inglês, se eu clicar em português do Brasil, vou ter agora buscar e não search. Se eu mudar para português de Portugal, venho pesquisar e não buscar. Bom, já conhecemos então, vou clicar em Customize Services, já conhecemos então os modos de pesquisa. Eu vou aqui clicar em Basic e vou clicar em Submit para que voltemos à função inicial. Há outras configurações que podemos também definir. Eu, por exemplo, gosto muito destas. Reparem, o Autocomplete Keyword, o que é que significa? Se eu clicar em pesquisa básica e escrever, por exemplo, sei lá, library, reparem, eu escrevi library, e tenho library services, librarian, etc, etc. É o auto, não é? Portanto, é o autocomplete keyword. Mas também posso ter, reparem, muito interessante, o autocorrect search terms. Poderá ser interessante, porque vamos imaginar que eu escrevo, em vez de social marketing, escrevo social marketing. Ele irá corrigir-me, porque ele irá adivinhar, enfim, a palavra, o verbo não é o mais feliz da minha parte, irá tentar adivinhar qual é a minha
a minha intenção. Mas também posso ter show. Did you mean? Isto é, se eu escrever, por exemplo, social marketing e escrever social marketing, ele diz-me, mas será que não quer escrever social marketing? E também temos, repara, o spell checker, em que ele vai colocar-me por baixo do termo uma linha vermelha, assinalando que se trata de um erro. Depois temos, enfim, até porque esta sessão de formação é limitada, tem apenas 1 hora, temos também os limites. Isto é, vamos à pesquisa, clicar em opções de pesquisa. Reparem, eu tenho limites e tenho expansores. Vamos já falar dos expansores e dos limites. Limites, expansores. Sobretudo, isto são expansores. Ora bem, eu vou clicar então em limites. E por defeito, reparem, por defeito, curiosamente, eu tenho available in print on online. Mas, por exemplo, claro que o utilizador, o usuário, é sempre soberano. E ele poderá alterar estas configurações, mas com ponto de partida. Por exemplo, há bibliotecas, e enfim, eu considero que não há melhores nem piores opções. Há opções. E cada biblioteca conhece como ninguém os seus próprios utilizadores, usuários, e o modo de comportamento, user behavior. Portanto, o comportamento do seu utilizador, do seu usuário. E, por exemplo, enfim, há utilizadores, desculpem, há bibliotecas que têm por defeito full text. Isso significa o quê? Se eu, é isto, full text, texto integral. Se eu escrever aqui library qualquer coisa, library services, reparem, todos estes resultados são 623.174, todos eles, que não haja dúvidas, reparem, está aqui selecionado, possuem texto integral associado. Eu não gosto, eu agora posso emitir a minha opinião pessoal, é uma opinião apenas pessoal. Olá, Claudemir, bom dia. Uma opinião pessoal. Reparem, se nós, bibliotecários, aplicamos este pré-filtro, este filtro a priori, full text, estaremos a impedir, como ponto de partida, não é bem impedir, porque o utilizador, o usuário, poderá alterar esta configuração, mas é importante que ele se aperceba e que ele saiba disso. Nós poderemos estar a limitar, à partida, resultados sem texto integral. No Brasil, diremos texto completo associado, e impedir que o nosso utilizador aceda ao abstract, por exemplo, de um artigo importante. Reparem, as bibliotecas têm o serviço de empréstimos interbibliotecas, certo? Se eu não tiver este texto integral ativado, eu posso obter, vamos ver, por acaso, vou pôr aqui, vou tentar aqui clicar em data mais recente. Eu posso obter resultados. Vamos imaginar, ok, vamos imaginar que a mim, enquanto utilizador, enquanto usuário, este artigo me interessa muito. Me interessa muito. Mas eu não tenho aqui o texto integral, tal como o primeiro, nem como o terceiro, nem como o quarto, para poder aceder. O que é que eu posso fazer? Ora bem, ativar o serviço de empréstimos interbibliotecas. Por exemplo, não é? É uma opção. Aliás, até há outra opção. E quem sabe se a biblioteca não tem em papel este mesmo artigo. É uma opção depois de consultar, por exemplo, o catálogo, se aqui no EDS, de forma autónoma, se no EDS o catálogo não estiver integrado. Bom, vamos voltar. Então, reparem, são também limites, ou limitadores, como queiram chamar. Tenho aqui em português, Portugal, por exemplo, que eu posso pré-definir para o meu EDS. Depois temos algo diferente. Vou clicar em Customize Service novamente. Customize Services, vamos esperar um bocadinho. Okay. E temos algo diferente, que é ao contrário. Inversamente, temos os expansores. Vou clicar em Modify. Reparem, se eu clicar em português, do Brasil agora, eu tenho aplicar assuntos equivalentes por defeito, on. Reparem, vou voltar aqui à pesquisa básica. Opções de pesquisa, estou no português, exatamente. Reparem,
por defeito, tenho ativado a biblioteca como ponto de partida, ativou para o seu utilizador, para o seu usuário, o expansor aplicar assuntos equivalentes. É uma opção. Alguns perguntar-me-ão, mas Nuno, isso não pode proporcionar um certo ruído da informação? Penso que não. Talvez se eu clicar em aplicar palavras relacionadas, talvez, mas assuntos não. Reparem, aqui estamos a falar de um tesaurus. E num tesaurus temos termos relacionados, used for. Por exemplo, imaginem esta expressão, diabetic ulcer. Diabetic ulcer, vamos imaginar que sim, pode ser equivalente a diabetic foot, pé diabético. Ora bem, se estiver ativado e se este meu exercício se confirmar, irá também recuperar, se eu escrever diabetic foot, diabetic ulcer ou o inverso. Porque nós temos aqui, é uma das mais-valias do Web Discovery Service, um conjunto de tesauri. O plural de tesaurus é tesauri. Para isso me será suficiente os meus 4 anos de latim. Bom, tesauri. Ou se quiser em português, tesaurus, com OS, tesauros. Bom, aplicar assuntos equivalentes é também uma opção que poderemos ativar. Ainda que aqui, reparem, ainda que aqui esteja escrito tesauros, na verdade é mais por aqui, está bem? Aqui o tesauros, palavras relacionadas, ele dispersa muito. Mas reparem, se eu for bibliotecário de uma biblioteca especializada em medicina, por exemplo, eu se calhar, enfim, poderia contemplar a opção também aplicar palavras relacionadas. Porquê? Porque seja qual for o termo do meu utilizador, do meu usuário, será sempre circunscrito, será sempre realizado no âmbito da medicina, certo? Portanto, reparem, vamos imaginar que eu sou bibliotecário numa biblioteca especializada em engenharia do ambiente. Se eu escrever environment, bem, enfim, estou à espera que a environment seja pesquisada no contexto da proteção do ambiente, etc. Mas eu, enquanto aluno de psicologia, estudante de psicologia, enquanto psicólogo, posso também dizer que o ambiente propício na biblioteca não era o mais favorável em vista à concentração. Bom, isto tem a ver, há o perigo da riqueza da linguagem. Está bem? Portanto, as palavras polissemânticas. Bom, é também uma opção para refletir. Vou agora partilhar convosco databases. Há pouco não vos disse, mas gosto muito de o dizer, que o EBSCO Discovery Service, além de integrar todas as bases de dados, ou quase todas, subscritas pela biblioteca, pode ainda integrar, o que me parece uma excelente notícia, bases de dados em livre acesso, o que me parece bastante interessante. Todos aqueles que estão aqui presentes conhecem, por exemplo, a DOAJ, Directory of Open Access Journals. Vamos imaginar que eu, enfim, a biblioteca, até ouvindo alguns professores, consideramos que será relevante que a coleção de revistas da DOAJ esteja presente no meu EBSCO Discovery Service sem gastar um único cêntimo. E estamos a falar, muitas delas, de revistas até com arbitragem científica, algumas delas com certeza com fator de impacto, etc, etc. Reparem, se eu tenho aqui por defeito Enable, bases de dados ativadas, se eu descer, vou à letra D, eu constato que não encontro a DOAJ. Muito bem, o que é que eu faço? Clico em All, para ver todas as ativas e não ativas. E cá em baixo, isto é uma lista que vocês devem imaginar que é mesmo muito grande, porque há muitas bases de dados, por subscrição e de acesso aberto. Reparem, onde é que está a DOAJ? Deve estar muito próximo. Reparem, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Se eu clicar em On, e já agora, se eu faço o mesmo para os e-books, em On, clico cá em baixo em Submit, o que é que vai acontecer? Se eu proporciono
através do EDS, o acesso a, por exemplo, 10.000 revistas para os meus utilizadores, mais 3.000 e-books, agora vou proporcionar, enfim, em vez de 10.000 revistas, sei lá, imagina, umas 25.000, e também mais 3 ou 4.000 e-books. Não faço a minha ideia quantos títulos compõem cada uma das bases de dados. Reparem, o EDS permite o acesso, num único ponto de acesso, numa única pesquisa, às bases de dados que eu subscrevo e àquelas em livre acesso que eu considero relevantes para as áreas científicas de estudo, de investigação da minha instituição. O que me parece excelentes notícias. Se algum de vós, se algum de vós pretender, já me pediram várias vezes, saber quais são as bases de dados em livre acesso e por área temática, poderão solicitar-me, por exemplo. E há outra coisa, que eu aproveito para dizer o seguinte. Vou fazer aqui um salto, que horas são? Ok, tenho que me despachar. Reparem, vamos imaginar que eu sou bibliotecário numa faculdade de medicina e adicionei o DOAJ. Mas a DOAJ, enquanto base de dados, enquanto coleção de revistas, tem também revistas na área das humanidades, na área das engenharias aeroespaciais, na área, enfim, das... Reparem, terei eu mesmo necessidade de proporcionar aos meus utilizadores, usuários, toda a coleção da DOAJ? Eu quero agora fazer aqui um parênteses e dizer-vos não. Se eu clicar em Holdings Management, no topo, cliquei, portanto vou aqui circunscrever, sublinhar. Se eu clicar em Holdings, está em branca a página, vai já, repara, se eu clicar em Holdings Management, este é o retrato do meu EDS. Quantos títulos tenho, de quantos bases de dados ou pacotes, de quantos providers, de quantos fornecedores, por exemplo. Se eu clicar em, por exemplo, em vendors, e escrever DOAJ, reparem, tenho aqui então Directory of Open Access Journals. Se eu clicar em Packages, tenho aqui os dois, estão a ver? Os dois estão selecionados. O primeiro tem 17.294 títulos, revistas. Pergunta que se coloca, estou-me a repetir, será que eu, ao selecionar todas estas revistas, estarei a fazer um bom serviço ou um mau serviço? Eu não tenho resposta para isto. Depende da tipologia, da instituição. Se eu trabalhar numa universidade onde há muitas áreas do saber, eu, enfim, arrisco. Mas se a minha biblioteca for uma biblioteca especializada, reparem, para que ter aqui revistas na área das humanidades, quando é medicina? Claro que há aqui precauções, ética. Onde está a filosofia ética? A filosofia ética poderá estar nas humanidades, mas poderá ser também relevante para a área da medicina, a bioética. Bom, eu vou clicar aqui em DOAJ, por exemplo, e estas, desculpem, vou clicar em Titles, e estas são as revistas que estão selecionadas. Reparem, há aqui uma que diz 3C Tecnologia. Interessa. Olha, curiosamente, há aqui uma 3D Printing in Medicine. Curiosamente, uma coisa engraçada. Reparem, Arquitetura e Arte. Há um título que se chama Arquitetura e Arte, mais arte, em português ou em espanhol, não sei. Interessa para a minha faculdade de Medicina Arquitetura e Arte? Bom, talvez se for a arquitetura de um hospital. Bom, é tudo para refletir. Está bem? Bom, mais coisas. Não temos que avançar também no tempo urge. Viewing Results. Repare, se eu clicar em Viewing Results, eu tenho aqui, por exemplo, que tenho 3 colunas selecionadas. Ok? 3 colunas selecionadas. Reparem também, por defeito, o que me parece interessante, eu tenho a relevância ativada e não Database Default, porque senão vai ordenar por ordem cronológica e não por relevância. E estamos a perder uma mais-valia muito potente do EDS. Portanto, 3 colunas, etc. Depois temos, quero clicar aqui em Delivering Options. Se eu clicar em, gosto muito de Delivering Options, sabem porquê? Porque há muitas bibliotecas. Reparem, eu vou escrever aqui, sei lá,
Information Literacy. Clica em pesquisar. Vou agora enviar, ou simular, que vou enviar um título, um registro bibliográfico para o meu e-mail. Reparem, no campo from, eu tenho support@ebsco.com e eu pergunto-vos, para o vosso utilizador, para o vosso usuário, o que é que isto significa? E eu pergunto-vos, não será muito mais desculpem, não será muito mais adequado escrever aqui no from o e-mail da biblioteca? Eu acho que sim, para que o nosso utilizador, o usuário, saiba que isto é um serviço da biblioteca, que é uma questão também de promoção institucional do serviço de biblioteca, e vamos imaginar ainda que o nosso utilizador, o nosso usuário, tem uma questão a colocar à biblioteca. Bom, é só clicar em reply, responder. Mas há mais. Além de eu colocar aqui o e-mail da biblioteca, eu posso ainda colocar aqui o nome da biblioteca. Reparem, biblioteca, para aqui inventar, biblioteca da Universidade José Saramago. O que é que vai acontecer? Se eu clicar em Submit, cada vez que um utilizador, um usuário, enviar um e-mail, no campo From, no campo de, vem o nome da biblioteca, a designação e o e-mail por detrás. O que me parece, insisto, interessante do ponto de vista prático e do ponto de vista da promoção e do marketing e da visibilidade da própria biblioteca. Bom, depois, não quero aqui demorar muito tempo. Reparem, eu não sei se haverá aqui alguém na área da saúde, da medicina ou da enfermagem. Uma vez perguntaram-me assim, aliás, várias vezes, Nuno, eu estou a fazer uma revisão sistemática, uma systematic review, uma meta-análise ou uma scoping review. Eu quero exportar 20.000 resultados para Mendeley. Poderei eu exportar 20.000 resultados para Mendeley? E quem me faz a pergunta não acredita que seja possível, mas por descargo de consciência, envia-me a questão. Envia-me a mim ou envia para o suporte, e este tipo de questões deve ser enviado para o suporte, ainda que eu possa ensinar enquanto formador a configurar essa opção. Pois bem, quando eu informo os utilizadores, normalmente médicos ou enfermeiros, e também psicólogos, que é possível exportar mais de 25.000 resultados, todos eles ficam, uau, isto é incrível. Eu pensava que tinha que exportar 50 resultados de cada vez. Ou, reparem, ou 100, porque aqui está 100, de cada vez. E eu digo, não. Uau, Nuno salvou-me a vida. E eu fico muito contente, obviamente, por ter sido útil. Bom, mais, branding. Branding para cancel. Vou clicar em branding, ok. Aqui em branding e em customize colors, eu posso alterar as cores. Vamos imaginar que até ontem, aliás, até 31 de dezembro, a minha instituição assumia como cor o azul. E agora vem um novo reitor, vem um novo diretor e lembrou-se de alterar a identidade visual da minha instituição. Já não é o azul a cor da minha instituição, mas é o verde. Poderei eu, autonomamente, reformular as cores do meu EBSCO Discovery Service? Reparem, tenho boas notícias. Estão a ver? Color One. É isto, Color One. É o azul. O azul. Se é o verde, para aqui inventar, cliquem em OK, reparem, mas o que é um verde fluorescente? Eu posso alterar as cores do meu EDS. Posso alterar as cores do título dos artigos ou dos resultados. Pode ser um e-book, obviamente. Não tem que ser um artigo. Pode ser, enfim, é um resultado. Pode ser um e-book, pode ser uma conferência, etc. É a cor 4. E a cor 4, eu tenho um cor 4, eu posso pôr aqui também, sei lá, um cor de rosa, um vermelho, enfim, posso mudar tudo o que eu entender relevante, se assim o entender. Bom, tudo isto pode ser, então, configurável. Por isso é que é importante. Reparem, estou a fazer experiências, não é? Isto pode não ficar muito bem. Por isso é que é muito importante criar um grupo de testes. Está bem? Para quê? Para que eu faça as minhas experiências, por exemplo, ao nível das cores, e depois então, assumir como definitivo
um conjunto de cores e aplicá-la na plataforma que o utilizador, que o usuário acede. Bom, eu não tenho tempo para muito mais. Reparem que isto, seja como for, é para que tenham uma visão genérica, panorâmica do que é o EBSCO-Admin. Tenho muitos bibliotecários que me dizem assim: bom, Nuno, não fazia a mínima ideia que a plataforma EBSCO-Admin fosse tão versátil, que pudesse ser tão interessante do ponto de vista da personalização. Desculpa. Estou aqui na autenticação. Imaginem a seguinte situação, que a minha instituição agora constrói um novo edifício. Portanto, a minha instituição está a crescer, tenho mais investigadores, mais alunos, não importa, mais utilizadores, e vamos imaginar que é construído um novo edifício, e esse edifício tem um novo IP. Eu posso enviar para a EBSCO esse novo IP, para que a EBSCO o registre, ou então, em 5 segundos, reparem, vou clicar aqui em IP Address. Clico em IP Address, e se eu clicar em Add IP Address, que está vazio, porque isto é uma conta de demonstração, eu seleciono então Main User, está sendo um grupo certo, e agora vou aqui escrever, reparem, o endereço de IP. Quero-vos partilhar isto. Eu estive a dar uma formação presencial antes da Covid, obviamente, há 2 anos e meio, em Lisboa, na cidade de Lisboa, e estava num novo edifício de uma determinada universidade. E quando eu me preparo, é por isso que eu gosto de chegar cedo, quando eu me estava a preparar a formação, na sala, no auditório, aliás, reparei que não havia acesso. E fiquei, como devem calcular, um pouco em pânico. E agora o que é que eu faço? Bom, eu fui à plataforma EBSCO-Admin, adicionei, por acaso o informático estava a configurar o data show, o videoprojetor, perguntei-lhe, ele sabia de memória, que foi uma coisa incrível, sabia o IP de memória, eu escrevi-o e posso garantir-vos que foi instantâneo. Não foi preciso esperar 5 segundos, 5 minutos ou 5 horas. Eu adicionei o IP address, cliquei em Submit e de forma instantânea obtive já acesso por IP address, o que foi realmente fantástico. Bom, já vos disse, já vos falei dos holdings management, por exemplo, já vos falei. Eu dou formação só sobre os holdings management. Se algum de vós quiser uma formação personalizada sobre os holdings management, eu poderei proporcionar, está bem? Para Portugal. Para o Brasil será o meu colega António Ribeiro. Isto é muito importante porquê? Porque eu faço um exercício com os bibliotecários, que é, olha, agora esqueci-me daquele projeto vamos à Simago, que tem como fonte de informação a Scopus, e vamos tentar para saber quais são as 10 revistas de livre acesso com maior fator de impacto. Vou repetir, quais são as 10 revistas em livre acesso com maior fator de impacto? Na área, por exemplo, da medicina. E se nós verificarmos, é um exercício que eu faço com eles, se eu verificar que essas 10 revistas não estão disponíveis no EDS edição, eu digo assim, ora, vamos cá então ativá-las. E reparem, gratuitamente. E reparem, quem beneficia disto é o nosso utilizador, é o nosso usuário, que além de contar com as revistas e e-books subscritos, conta ainda com revistas e e-books de grande qualidade e em livre acesso. Agora, a questão é, pôr tudo ou ter algum critério e pôr as 10 mais relevantes do ponto de vista do fator de impacto, ou as 30 ou as 40. Bom, se quiserem, poderão contar connosco. Não vos vou falar aqui das estatísticas. Hoje não, esta semana tivemos uma ação de formação sobre estatísticas de quase 1 hora. Não vos vou falar nisto. Se alguém quiser obter, se alguém aqui presente não esteve nessa ação de formação da passada terça-feira ou quarta, já nem me recordo, terça-feira, poderá solicitar-me o link dessa mesma gravação, será um prazer. Mas isto permite-nos conhecer a performance, a utilização das bases de dados e interfaces que a nossa instituição subscreve, o que me parece bastante interessante. Bom, caríssimos participantes, espero que estejam todos bem dispostos, que ninguém tenha adormecido. É verdade que a energia da minha voz hoje não é aquela
que eu próprio estou habituado, estou aqui com os efeitos da terceira dose da vacina, estou aqui meio moído, estou aqui meio com uma moideira, como se costuma dizer, enfim, mas gostei muito de ter estado aqui convosco, senti que os bibliotecários têm um sexto sentido, senti que estiveram atentos, que retiveram a informação, estou agora disponível para as vossas questões, para as vossas perguntas, para os vossos comentários. Eu só não ligo a câmara, porque hoje, como devem calcular, a minha cara não está a mais, a mais agradável possível, porque, enfim, estou aqui com o efeito da terceira dose da vacina e as minhas olheiras, enfim, não estão um bocado pronunciadas. E isto está a ser gravado, portanto, não é muito interessante. Ora bem, Claudemir, boa sorte também para a sua terceira dose da vacina. Claudemir, não se preocupe, não quero assustá-la. Isto acontece só aos homens. Os homens são os piegas. E eu sou, pelos vistos, sou um grande piega. As mulheres, enfim, não têm efeitos adversos. É só os homens e só os homens é que se queixam. Isabel, ok, vou enviar-lhe então o link da gravação, Isabel. Olá, Isabel. Lembro-me que estive com a Isabel há 3 anos, gostei muito de conhecer a Isabel. Eu só não digo os apelidos para manter a confidencialidade. Está bem? Isabel, eu trato por Isabel, não por doutor Isabel, mas devia tratá-lo por doutor Isabel. Recordo com saudade a minha presença na sua biblioteca. Há cerca de, sei lá, 2 anos e meio, 3, o tempo passa no instante. Foi antes da Covid, da pandemia, do início da pandemia. Bom, obrigado, Cristina, isto vai melhorar, com certeza. E até breve. Foi um prazer ter estado convosco. Agora, no final, de forma instantânea, há um formulário online. Perdem 5 segundos a respondê-lo. Se gostaram muito, eu acho que é a pontuação 5. Se gostaram mais ou menos, eu acho que é 3. Se não gostaram nada, enfim, terei que viver com isso. É sempre um motivo para reaprender e desafiar-me, é a número 1. Muito obrigado. Até a uma próxima oportunidade. Foi um prazer ter estado convosco. Bom fim de semana. Feliz ano novo, com saúde, ânimo, a saúde da alma, alegria e também esperança. Esperança que isto vai melhorar e há de melhorar com certeza. Arminda, um abraço também para si. Até breve a todos. Carlos, Claudemir, Cristina. Há 2 Cristinas. Helena, Josiane, Arminda também já o disse. Adeus, até breve. Desta vez não vou ligar a câmara porque não estou assim muito agradável. Até breve. Continuo disponível para as questões